O que você costuma dizer? Cultura africana ou culturas africanas? Escreve para mim aqui nos comentários. Bom, para poder te explicar isso, eu vou rapidamente te apresentar este homem, professor Dr. Cheikh Anta Diop. Para você que ainda não conhece o Cheikh Anta Diop, se você quer que eu grave um vídeo apresentando o Cheikh Anta Diop, o trabalho dele, basta você comentar aqui embaixo que eu farei isso. Agora, Cheikh Anta Diop escreveu um livro chamado A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Patriarcado e do Matriarcado na Antiguidade Clássica. Por que eu estou citando este livro? Este livro ele vai argumentar como é que todos os povos da África Negra, ou seja, da África subsaariana, apesar da diversidade que tem entre esses povos, eles têm uma unidade. Repare que ele não falou uniformidade, falou unidade, ou seja, unidade na diversidade. E o que faz essa unidade? Ele vai pegar alguns exemplos práticos para mostrar como que essas práticas são encontradas em vários cantos do continente africano. Eu já vou voltar sobre isso. Mas o que faz essa unidade na cultura africana e que leva a gente a falar de cultura africana é a cosmopercepção que nós, como povos africanos, apesar da nossa diversidade, nós compartilhamos. Como assim cosmopercepção? Na palavra cosmopercepção, nós temos cosmos e nós temos percepção. Eu poderia substituir percepção por visão, certo? Então, cosmovisão africana, cosmopercepção africana. E às vezes, para fazer mais simples, a gente fala visão de mundo africana. Mas é para dizer que a coisa é muito mais complexa, muito mais ampla do que isso. É esse olhar que nossos ancestrais africanos tiveram sobre o todo, literalmente o todo e a compreensão que eles tiveram desse olhar para poder organizar a vida em sociedade, a vida em comunidade. Quer dizer que as tradições, as leis, os costumes, tudo decorre dessa cosmopercepção. Inclusive, as línguas que nós falamos, apesar de ser distintas, dependendo da região do continente que você se encontra, essas línguas se encontram dentro dessa cosmovisão ou dessa cosmopercepção africana. Então, quando eu falo de cultura africana, isso que eu quero que você entenda, quando eu falo de cultura africana, estou falando desse todo complexo baseado nessa cosmovisão e que organiza as nossas maneiras de ser, de estar, de enxergar o mundo e de viver nosso dia a dia. Você entendeu? Bom, agora, de onde vem a questão de culturas africanas? Muitas vezes, quando as pessoas falam de culturas africanas, sem perceber, elas querem falar das tradições africanas. Se você olhar, eu tenho uma marca no rosto. Eu sou do Benin, um pequeno país da costa oeste do continente africano. Só que, se você pegar do sul do Benin até o norte do Benin, uma coisa você vai reparar é que as pessoas têm marcas no rosto. Muita gente tem marcas no rosto. E as marcas variam conforme você está no sul do país, no centro do país, no norte do país, as marcas vão variando. Se você sair do Benin e vai para o Togo, um país vizinho, você vai perceber a mesma coisa. Vai para Gana, vai perceber a mesma coisa. Vai para a Costa do Marfim, você vai perceber a mesma coisa. Ah, saiu da África do Oeste e foi para a África Central. Você vai encontrar também pessoas com marcas no rosto e marcas diferentes. Ah, vai para a África do Sul, você vai perceber a mesma coisa. Vai para a África do Leste, você vai perceber a mesma coisa. Ou seja, fazer marca no rosto é o que? É uma prática tradicional que unifica os povos africanos subsaarianos. Entendeu? Agora, a marca, ela não é simplesmente para identificar o pertencimento a um determinado grupo sociocultural. Não, a marca também pode ter um significado espiritual. Outro exemplo, o dote. Nós continuamos dando o dote no continente africano. Detalhe, a gente dá o dote, a gente não paga o dote. Se você já viu filmes em alguma plataforma que traduziu dote por pagar o dote, o preço do dote, essa tradução não condiz com o significado, com a cosmopercepção por trás do dote. Por quê? A gente dá dote. Na minha língua materna, nós temos a palavra que representa dote, que é agban. Na agban. E na é dar. Agban seria responsabilidade. Ou seja, é o processo através do qual
A família, não só o homem, a família do homem se responsabiliza diante da família da mulher para poder cuidar dessa mulher no lar e eles prosperarem juntos. Isso é o sentido do dote. E é aí, ao mesmo tempo, a união entre essas duas famílias, a união entre dois clãs, antes de ser a união entre duas pessoas. Ou seja, o casamento no sentido ancestral da palavra. Agora, se você for para o Benin, da etnia Fon, nós damos dote. Eu já saí do meu país, fui para Camarões, e lá também o que que nós fizemos? Um amigo meu de infância foi dar dote para a noiva dele, que ele conheceu na França e depois eles se casaram, ele foi lá para dar o dote para a família. Você está vendo? Saímos de um país, de uma região, fomos para outra e tem a mesma realidade, dote. Vai para a África do Leste, você vai ver que tem a prática do dote. Vai para a África do Sul, também verá a prática do dote. O que que isso significa? Que nós temos, mais uma vez, um fundo de compreensão comum sobre essa prática do dote. E é uma tradição. Eu poderia estar citando para você aqui várias práticas tradicionais no continente africano. E, apesar dessas práticas não acontecerem exatamente da mesma forma, elas acontecem e elas são comuns. Por isso que nós falamos que, apesar da diversidade, nós temos uma unidade. A partir de hoje, quando você pensar culturas africanas, entenda que você está falando dessas diversidade de práticas africanas. E quando você fala de cultura africana, você está falando de algo maior, de algo mais complexo, que envolve a cosmopercepção e as nossas maneiras de ser, de estar, de sentir, de viver o mundo baseado nessa cosmopercepção. Não deixe de curtir o vídeo se isso te ajudou e mande para alguém que tem interesse nesse assunto. Te vejo no próximo vídeo.